Saudações, querido amigo e seguidor do canal Voz Missionária. Estamos aqui para dar continuidade das nossas curiosidades bíblicas. E a nossa curiosidade de hoje tem como tema: que idioma Jesus falava? Tomou nota? Qual língua Jesus falava? Eu acredito que essa é uma questão que muitos têm e que muitas das vezes deixa-se passar porque muitas fontes, ou seja, poucas fontes falam disso, ou a Bíblia quase nem se refere nada disso aí. E hoje vamos tratar desse assunto. É um assunto muito curto, pedimos que você possa assistir até o final. E antes disso, quero pedir 4 favores a você. O primeiro favor é: se inscreva no canal. Se você está nos vendo, está nos assistindo do Facebook, siga o canal, deixe o seu like, que é o segundo pedido. Depois de deixar o seu like, faça um comentáriozinho, diga amém, não é? E depois disso, compartilhe para mais um amigo para que possa conhecer qual idioma Jesus se comunicava. Bom, tendo dito isto, vamos seguir um pouquinho. Eu vou ler aqui uma passagem a qual lá no final, vamos poder identificar em que idioma Jesus falou isso. Mateus 27, os versos 46 dizem o seguinte: E, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus proferiu essas palavras em hebraico, em grego? Essa é a pergunta. Que idioma Jesus falava? Bom, antes de nós irmos logo para responder qual idioma Jesus falava, precisamos voltar um pouquinho, ou seja, relembrar que o hebraico é um idioma milenar. Por que milenar? O idioma, ou seja, o hebraico é falado desde os dias de Abraão, que lá no Israel ele é lembrado como pai Abraão. Agora, nos dias de Jesus, as coisas haviam tomado um rumo diferente. Por quê? Vamos precisar voltar um pouquinho para a Bíblia, quando Deus disse que o povo iria para o cativeiro e lá ficariam 70 anos. Essa profecia se encontra no livro de Jeremias, não é? E quando nós vamos para ver em que cativeiro eles estiveram, é o cativeiro de Babilônia. Isso, os babilônicos, o segundo templo, o primeiro templo havia sido destruído, não é, pelos babilônicos, e levaram o povo para lá. E nós já sabemos da história, quatro jovens se destacam dentro deste episódio todo, que é o Daniel, Abednego, Misael e Mesaque. Então, dentro deste cativeiro, ficaram lá 70 anos, uma vida toda, tempo suficiente para se aprender um idioma e também se esquecer o outro. Muitos lá nasciam aprendendo a falar o idioma daquele país, não é? Mas uma vez que o hebraico era um idioma de raiz, creio eu que havia um pouco, não é, de aprendizado por parte do idioma hebraico, porém não era lá com muita força. A maior parte do povo já havia tomado como seu idioma o aramaico. Inclusive, o livro de Daniel está escrito em aramaico, não é? Agora, o que aconteceu com o hebraico nessa época? Quando o povo retorna para Jerusalém, não é? Quando o povo volta, o povo judeu já sai do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos, eles já haviam de fato tomado o aramaico como seu idioma oficial para se comunicar. E o hebraico havia ficado como um idioma para se comunicar com Deus e era usado na sinagoga quando se lia a Tanakh. Tanakh para nossos dias podemos chamar de Antigo Testamento, mas nós sabemos muito bem que naquela época não existia o Antigo Testamento, somente existiam os livros dos profetas, os salmos e também incluindo a lei de Moisés, não é? E dentro disto, não é, uma vez que os judeus haviam tomado o idioma hebraico como
ou somente para se comunicar com Deus, temos um detalhezito importante, não é? Aqueles que eram mais antigos, não é? Mais antigos e letrados do povo judeu, faziam tirgumim. O que é tirgumim? Tirgumim era a tradução das escrituras do hebraico para o aramaico, para que o povo pudesse ter acesso às escrituras e que pudesse ter fácil compreensão. E vamos aqui falar ou seja, dos idiomas, não é? Dos idiomas que vigoravam naquela época, porque precisamos também ver o território em que Jesus se encontrava. No território em que Jesus se encontrava, a parte da Judeia, toda aquela parte do Transjordânia e ali onde Jesus se encontrava, falava-se 4 idiomas, começando do aramaico, hebraico, grego e o latim. Mas o latim vem no 3º lugar e o grego está no 4º lugar. Agora vamos aqui explicando o primeiro lugar, que era o aramaico. O aramaico era usado no dia a dia pelo povo para se comunicar. Ali era usado 4 idiomas por simples razão. Havia ali diversidade de pessoas. Então havia essa necessidade de haver essas línguas, mas não que todo o povo comunicava-se com fluência, ou seja, usava as 4 línguas com fluência. A primeira língua, conforme eu falei, era o aramaico, que era usado no dia a dia para poder comunicar-se com o povo, né? E o segundo era o hebraico, e esse, por sua vez, era usado nas sinagogas. Esse idioma havia ficado somente para se comunicar com Deus. As orações, quando se lia a Tanakh, conforme eu mencionei no início, era usado o hebraico, conforme também já destacamos que aqueles que eram letrados faziam tirgumim, que era a tradução das escrituras do hebraico para o aramaico. O terceiro idioma era o latim. Esse, por sua vez, veio com os romanos. É bem conhecida a história por nós que na época em que Jesus esteve aqui, o Império Romano é quem estava a governar o povo judeu. Quando nós lemos o Daniel 11, temos ali em detalhes como é que isso aconteceria, quando é que os romanos tomaram o reino, quando é que os romanos começaram a pôr os judeus por sobre o seu poder. Agora temos o 4º idioma, que era o grego. Esse, por sua vez, era como se fosse um idioma universal naquela época. Idioma universal na nossa atualidade, falamos do inglês. Quem sabe ou quem consegue se comunicar em inglês com fluência, esse pode se comunicar em qualquer parte do mundo sem precisar passar por apuros. Agora, respondendo à nossa pergunta, o idioma que Jesus falava era o aramaico e o hebraico. Vamos ver algumas evidências que a mesma Bíblia nos dá. Vamos ler aqui quando Jesus exclama, a passagem que eu disse aqui, que eu li aqui no início, Mateus 27, verso 48, quando Jesus exclama Elohim, Elohim, lama sabachthani. Essas palavras se encontram em aramaico no seu original. Algumas traduções da Bíblia, claro que trouxeram isso para o hebraico, como aqui onde eu li, faz Eli, Eli. Mas no original, essas palavras estão Elohim, Elohim, lama sabachthani. Essas palavras se encontram em aramaico, mas que em hebraico seria Eli, Eli, lama azartani. Perceberam a diferença? Outra coisa que nós precisamos notar é que o aramaico, o hebraico e o árabe são idiomas familiares. Há muita semelhança nas palavras, nos verbos. Quem consegue se comunicar ou quem entende árabe pode muito bem perceber a semelhança que existe no árabe, no aramaico e no hebraico. Ou seja, se você, por exemplo, consegue compreender, na nossa atualidade podemos comparar o espanhol e o português. Quem sabe falar o português, porém não sabe se comunicar em espanhol, pode captar algumas palavrinhas lá do espanhol, tentar entender um pouco, mas não vai entender na sua íntegra. Então é a mesma coisa que existe entre essas 3 línguas, o árabe, aramaico e o hebraico. Gostou da curiosidade?
clique aí no like, clique em compartilhar, inscreva-se no canal para que o YouTube reconheça que este conteúdo é valioso e possa recomendar para mais pessoas. Eu fico por aqui com a promessa de voltar com mais curiosidade.